Depois que a crise do sistema financeiro se desencadeou nos Estados Unidos em 2008, muitos economistas alertaram para o colapso do chamado sistema neoliberal. A tese foi reforçada conforme se assistiu ao desenrolar da recessão, também na Europa, chegando ao patamar crítico no ano passado. Países com sistemas econômicos de grandes mercados, como Espanha e Itália, entraram numa séria crise, acumulando dívidas bilionárias. Como consequência, estão num processo de cortes de investimentos, de gastos e de benefícios sociais para atender às exigências de instituições internacionais e do Banco Central Europeu. O caso Grécia tem sido mais emblemático. O país perdeu a autonomia e hoje é obrigado a aplicar as medidas econômicas definidas pelo FMI e pelo Banco Central Europeu. A política chamada neoliberal contou com uma aliada forte das ciências exatas, a matemática. Durante anos, conceitos como o equilíbrio de preços no livre mercado, por meio da livre competição, foram sustentados por equações complicadas, muitas das quais de origem na física quântica. Com a crise em seu auge, porém, todo esse sistema de análise de informações começa a ser desmontado. O Brasilianas.org de hoje recebe dois convidados especiais. O economista José Carlos de Assis, que é doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor da Universidade Estadual da Paraíba. E o físico e matemático Francisco Antônio Doria, também professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles são autores do livro Universo Neoliberal em Desencanto, lançado em 2011. A obra mostra, entre outras coisas, como três brasileiros, no campo da lógica, ainda nos anos 90, ajudaram a desmontar o princípio do neoliberalismo, que diz que em um mercado com livre competição, os preços tendem ao equilíbrio. Seus estudos mostraram que tendem ao equilíbrio, só que é matematicamente impossível estimar em qual momento. E traz ainda observações atuais sobre a crise da Europa e a relação entre política monetária e a chamada nova luta de classe. Contamos também com a participação da jornalista Ana Luísa Médici. Lembrando que o programa de hoje é gravado, então você não poderá enviar mais perguntas, alguns já enviaram. Nesse primeiro bloco, vamos tentar aqui, vai ser um grande desafio, tentar pegar a matemática e entender como algumas práticas neoliberais se consolidaram e quais foram as primeiras influências matemáticas nela. Afinal, quando se dá o encontro da matemática com sistemas complexos, como a teoria do caos? E quais foram as etapas da matemática no século XX para se tornar uma ciência informal, com um princípio de aplicação geral? Eu vou perguntar primeiro ao Antônio Doria, tentar se explicar didaticamente, se é que é possível, como que se dá esse processo da simbiose da economia com a matemática. O que acontece é o seguinte, dito em resumo, mercados convergem para o equilíbrio dadas certas condições, só que a gente não tem jeito de calcular quando é que ele chegou no equilíbrio. Então, como é que você vai dizer que o mercado está equilibrado se você não sabe como calcular? Você não sabe se aquilo, digamos, é uma situação estável, transiente, que de repente vai instabilizar, ou se aquilo realmente vai se mostrar como sendo o equilíbrio econômico geral. Então, a premissa da teoria neoclássica econômica, que é um pouco a base dessa ideologia, porque é uma ideologia que se chama neoliberalismo, é que o mercado é mais sábio do que, digamos assim, a capacidade humana de cálculo. Só que a gente não sabe quando é que o mercado vai calcular, está calculando de fato. Então o negócio fura, só isso. Agora, mesmo chegando ao equilíbrio não podendo ser calculado, esse equilíbrio ele é intrinsecamente instável ou pode ser estável? Pode ser estável, pode ser instável, mas a gente também não tem condição, no caso geral, de dizer se o equilíbrio vai ser permanente, se vai ser temporário, se é uma situação transitória, como é que vai ser alterado esse equilíbrio, tudo mais. Essas coisas estão além do conhecimento matemático, por causa de um resultado muito bonito e que todo mundo esperava que não perturbasse a matemática, perturba profundamente, chamado Teorema da Incompletude de Gödel, demonstrado por um matemático vienense em 1931. O que diz esse teorema? Diz basicamente que dentro da matemática existem sentenças, dada uma teoria axiomática, uma teoria formalizada direitinho. Existem sentenças que a gente não pode nem provar nem desprovar. Embora, eventualmente, a gente possa até verificar que certas dessas sentenças são verdadeiras ou falsas em algum contexto, que a gente chama de modelos para a matemática. Mas isso não é um cálculo, isso é uma demonstração. Isso é outra maneira pela qual a gente verifica. Bom, Zé Carlos de Assis, o Zé Carlos é um economista muito mais conhecido hoje como economista, mas ele nos anos 80 foi responsável por uma série de matérias sobre a CAPEM, que eu acho que marcou o final do regime militar, mas hoje não é sobre jornalismo. Zé Carlos, como que essa questão da impossibilidade de calcular o momento do equilíbrio
mesmo com essa impossibilidade, quais são os pontos centrais que sustentaram essas chamadas políticas neoliberais nas últimas décadas? Em primeiro lugar é o seguinte, eu, até conhecer o Dória, jamais levei matemática a sério para a economia. Acho que matemática não se aplica à economia. Eu, inclusive, não me considero um economista. Eu me considero um economista político. Eu estou interessado nas relações de poder, nas relações de interesse, nas relações de distribuição de renda que estão por trás dos processos econômicos. Né? Então, nesse sentido, quer dizer, a minha percepção do que está acontecendo no mundo hoje em dia é muito mais pelo lado da economia política do que pelo lado da matemática. Mas tem um lado da matemática que eu acho que desempenhou um papel de mascaramento brutal da realidade e justificou ideologicamente posturas econômicas, que é a questão do Banco Central Independente, baseado, né, quer dizer, a ideia do modelo de metas de inflação. Né? Quando a matemática a qual o Dória se referiu, que é a matemática do estudo do equilíbrio, essa questão toda, eu francamente, nunca me dediquei a estudar. Quer dizer, é tão difícil, tão complicado, que eu achei, e os resultados seriam, a meu ver, tão insignificantes para o pensamento da economia política que eu não me dediquei a ela. Mas na questão do Banco Central, não. Porque o modelo de metas de inflação está sendo aplicado. Quer dizer, o Banco Central brasileiro, na época do governo Lula, e menos hoje, menos um pouco hoje, aplicava rigorosamente o modelo de metas de inflação. Né? E apesar Só explica rapidamente para o nosso telespectador como que é esse modelo. O modelo de meta de inflação é você usar, né, uma projeção de inflação, né, com base em determinados parâmetros e utilizar a taxa de juros como um instrumento para fazer com que essa meta de inflação e essa presunção de inflação convirja para esse ponto, para essa meta. Quer dizer, você usa a taxa de juros, aumenta a taxa de juros ou reduz a taxa de juros para fazer a taxa de inflação convergir para a meta. Quer dizer, essa que é a ideia. E essa que é a base, digamos, toda a força que os bancos centrais ganharam no mundo. Exatamente, sobretudo vários bancos centrais no mundo. Né? E isso está baseado numa fórmula matemática. Né? Essa fórmula matemática eu consigo entender. E para mim esse negócio sempre me parecia um charlatanismo, mas eu não tenho o conhecimento matemático, o Dória tem. Então eu pedi a ele, olha aqui, dá uma olhada nisso. Eu queria que você reforçasse a minha convicção de que nós estamos diante de uma coisa que é, no fundo, ele não gosta de usar essa expressão, porque tem gente das relações pessoais dele envolvidas, mas eu acho o seguinte, isso é puro charlatanismo. Então, eu queria que o Dória contasse um pouquinho o desenrolar dessas ideias, quando vocês começam a questionar essa questão da teoria do equilíbrio, a contribuição dos matemáticos, aí até se chegar a essa conclusão de que os preços de equilíbrio, pode chegar a preços de equilíbrios, mas eles não podem ser calculados. Deixa eu contar antes a história das metas de inflação. O Assis me passou o paper do Banco Central, cujo autor principal é o atual presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, e outros colaboradores, todos economistas brilhantes, tudo mais, onde se descreve como se processa o modelo de metas de inflação. Eu imprimi aquele troço, eu vim de Brasília para o Rio, eu li 4 vezes o paper no avião até entender. Eu vou resumir de uma maneira caricatural, mas é como se o modelo de metas de inflação nada mais fosse que uma regra de 3 metida besta. Entende? Quer dizer, você esconde numa matemática complicada uma regra de 3. Como é que é o negócio? O Banco Central faz a tal pesquisa Focus, de estimativa da inflação junto do tal mercado, que nada mais é do que uma série de instituições financeiras que ditam, de pessoas que dão palpites e que sabem como é que o negócio funciona. Com base numa média tirada em cima dessa expectativa de inflação, eles, usando essa espécie de regra de 3, eles tiram o valor da taxa de juros. Não sei, conversando há 2 semanas atrás com um economista americano, que aliás é de linha conservadora da escola austríaca e tudo mais, chamado Roger Koppel, ele disse para mim, isso aí é economia voodoo. Porque é um negócio meio coisa. Ele caiu na gargalhada e disse, você tem toda a razão. Eu também não acredito, porque não é uma teoria consensual.
dizer Eu que- mudaria, inclusive, matematicamente aquele troço. Agora, só por curiosidade, a fórmula é extensíssima? Não, é complicado, enrolada. Agora, tem muita maneira de você pegar uma forma matemática simples, enrolar ela, encachorrar, como um amigo meu dizia. Não, são Encaixorra para impressionar. São 3 fórmulas básicas que são juntadas numa regra de 3. Essa que é a verdade, não é isso? É, mais ou menos isso. Mas vem cá, a fórmula, ela define o seguinte, se, digamos... É o que se chama regressão linear. Tá. Entende? Mas uma regressão linear, como é feita, é uma regra de 3, é uma espécie de regra de 3. No fundo, o que diz é o seguinte, se a projeção tiver um ponto acima da meta, o aumento da Selic tem que ser Y, dá um Não, número mais ou exato. menos é o tem que ter seguinte, se eu quero uma taxa de inflação de 4,5% no centro, eu tenho que fazer uma taxa de juros de tantos por cento. Eles Essa dão que é a a ideia. taxa exata? Tem, agora... Não te dá uma taxa exata deixa- na segunda decimal. Na segunda Por decimal. incrível que Pois é, por um negócio incrível que não tem pareça. sentido, até porque os números da economia são números fuzzy, são números incertos e tudo mais. Agora, eu vou dar um exemplo. Tem uma aluna minha de mestrado, brilhante, lá na COP, Juliana Köhler, que tem uma larga prática, larga experiência no mercado, que está fazendo um estudo mostrando que há situações em que um modelo de meta de inflação é inflacionário, provoca inflação, uma inflação de custos. Quer dizer, Quer agora, dizer, a coisa não é consensual mesmo. agora só para entender uma coisa, quer dizer, pela teoria, o Banco Central ele tem que pegar a expectativa do mercado, tem que tirar a média e fazer aquele negócio todo lá. Na prática, quem que influencia a expectativa de quem, Zé Carlos? O mercado ele tenta apostar qual vai ser a inflação correta ou tenta adivinhar qual que é a inflação que o Banco Central acha que vai ser a inflação O correta? mercado, que, na verdade, ele coloca como expectativa aquilo que lhe interessa mais. Sim. Não tem nenhum fundamento científico. Mas o negócio deles é acertar a inflação ou acertar o que o Banco Central pensa que é a inflação? Acertar, não, é influir no que o Banco Central vai fazer. O desejo do mercado é esse. Quer dizer, eu quero uma taxa de inflação de juros de tantos por cento. Isso que, no fundo, o Banco... Uma coisa importante disso, Nassif, é o seguinte. No governo Fernando Henrique, quando foi implantado o modelo de metas, o Banco Central, que era diferente anteriormente, o Banco Central passou a ter um único mandato, controlar a inflação, que está tendo uma revolução na Argentina, porque a Argentina resolveu virar isso de cabeça para baixo. O Banco Central argentino agora passou a ter 3 objetivos. O objetivo de controle da inflação, o objetivo do emprego e o objetivo do desenvolvimento econômico, que é como funciona o Banco Central americano. Sim. Quando a gente está falando num sistema de Banco Central progressista, nós não estamos falando nada de absurdo. Nós estamos usando o modelo do Banco Central americano. Quem tem o modelo do Banco Central de controle de inflação, né, como meta única é o Banco Central Europeu, que é um Banco Central descolado dos governos e descolado do Tesouro. É um Banco Central, porque é a Constituição do Banco Central Europeu, e que está dando toda essa confusão na Europa, sobretudo para os países periféricos europeus, que não pode desvalorizar suas moedas. A gente vai abordar a Europa no segundo bloco. Eu queria insistir em 2 pontos ainda, que entra essa matemática do Banco Central. A taxa de juros de equilíbrio, que teoricamente seria aquela taxa de juros que permite conviver com preços estabilizados e crescimento. E outro, PIB potencial, que é o máximo que o país pode crescer sem provocar inflação. Eu queria que o Dória explicasse um pouquinho esse conceito e onde que está o furo nesses cálculos. O problema do furo é o seguinte, você supõe que existe, de fato, uma correlação entre a taxa de juros e a taxa de inflação. Agora, correlação, que é um termo técnico, não quer dizer causalidade, quer dizer, a taxa de juros controla a inflação controla a taxa de juros, etc. Eventualmente, a relação entre elas pode ser uma coisa muito complicada. E pode ser, inclusive, que a relação seja bastante indireta. Quer dizer, então, é meio complicado o que eles fazem. A fórmula do Banco Central, como eu disse, é aquilo que a gente chama uma regressão linear. E isso é uma maneira de você estabelecer a correlação. Agora, eu pessoalmente, eu não sou economista, eu sou engenheiro com doutorado em física e eventuais interesses na matemática por trás disso. Mas tem muito economista que acha que isso daí se causa eventualmente... provoca a baixa da inflação é por outros efeitos. E não diretamente. Quais são esses efeitos? Não sei.
provavelmente alguma coisa muito complicada ligada às não linearidades da economia. Não, você então o tem negócio seguinte, é feito caótico. O Zé Carlos tem uma explicação. Nisso aí é o seguinte, você tem, na verdade, 7 a 8 causas de inflação possíveis. A principal delas, talvez, é a oferta. Se você tem uma queda de produção agrícola, os preços vão subir. Isso. Inevitavelmente. Não tem nada a ver com moeda. Não tem nada a ver com moeda. Tem a ver com a queda de produção. Se você tem um aumento grande da taxa, uma desvalorização grande do câmbio, vai subir a inflação. Inexoravelmente, independentemente da moeda. E independentemente da taxa de juros. Esse é que é o problema. Você tem outras causas de inflação. Né? Tem um livro que é uma obra monumental, chamada A Grande Onda, né? De um americano, de um historiador econômico americano, que relata, né, os episódios de inflação desde o século XIV, né, com os dados que ele recolheu lá. Né? E isso fica evidente, né, nessa análise, que não tem nada a ver com moeda. Só muito eventual, só em casos em que você tem um colapso fiscal do Estado, você tem uma relação entre moeda, aumento monetário e inflação. Excesso de demanda, na sua opinião, não tem relação com moeda? Não tem nada, não tem a ver com moeda, não tem coisa nenhuma. Porque quem aumenta... Observa o seguinte, se você aumentar a quantidade de moeda na economia, quem toma essa moeda é quem toma emprestado dos bancos. Quem toma emprestado dos bancos é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro tem demanda de qualquer maneira. Você não vai ter crédito criando demanda. Facilita a demanda, mas facilita a demanda em cima de patrimônio. Vamos pegar um outro ponto, Zé. Se eu reduzo os juros, vou fazer o papel do advogado do diabo. Reduzo os juros, eu desestimulo poupança e posso levar a um aumento, um desvio da poupança para o consumo. Isso pode ter relevância? Muito pouco, não tem relevância. Porque para ter relevância, você teria que fazer a seguinte hipótese. A pessoa não vai consumir e vai poupar. Ora, quem tem condição de poupar, consome em qualquer circunstância. Né? A renda permite as duas coisas. A renda permite, você tem cobertura de renda para isso. Outra coisa que é também, né, muito falada, quer dizer, que é uma coisa, sobretudo que os conservadores dizem muito, é que a questão da poupança como sendo, quer dizer, a poupança financeira sendo essencial para o investimento. Não é verdade. Você investe antes de ter poupança. Qualquer grande empresa planeja o seu investimento antes de ter poupança. Ela vai lá e pede emprestar ao banco. E o banco lança título público e recolhe o dinheiro para cobrir. Né? Então, essas coisas têm muita mistificação em torno disso. Dória. Eu queria dizer o seguinte, a questão da inflação, por que a inflação brasileira, a hiperinflação brasileira, parou no início dos anos 90? Nos anos 80, você pegava um mapa da inflação no mundo, você via que o primeiro mundo praticamente não tinha inflação. O terceiro mundo, quer dizer, ao sul, o hemisfério sul, estava sempre com taxas altas de inflação. E a parada foi uma parada mais ou menos simultânea nos diferentes países. Quer dizer, a parada da inflação no Brasil não foi um fato isolado. É um fato que se deu em uma porção de países do terceiro mundo, sobretudo na América Latina, que você tinha vários casos de hiperinflação. A hiperinflação foi controlada por esse período. Para você entender esse fenômeno, e eu não conheço nenhuma análise boa, você tem que entender a coisa globalmente. Por que é que o Brasil não tem inflação hoje? Eu tenho a impressão que é por causa da situação global. Não é por causa do problema interno. Além disso, você tem o seguinte, nós tínhamos uma economia indexada. Sim. Indexação é injeção na veia da inflação. Quer dizer, você passa para o futuro a inflação passada. É isso. Não tem como. A repórter Ana Luísa tem uma questão selecionada do portal www.brasilianas.org. Lembrando que o programa de hoje não é ao vivo, então você de casa não poderá enviar perguntas. Ana. Bom, Nassif, a questão é a seguinte. A história do pensamento científico, a visão racionalista, contribuiu para um distanciamento da realidade ao desconsiderar contradições e eleger a visão objetiva como a única forma de observação do mundo. Como que esse pensamento influenciou a teoria neoclássica na economia? E qual a influência que o Círculo de Viena exerceu sobre a matemática ao ir contra a concepção de Kant? Nossa, vamos tentar explicar a concepção de Kant, o Círculo de Viena. Vamos tentar dar uma resumida. Olha, por exemplo, você tem que ver que o uso da matemática na economia não é consensual. Talvez um dos textos, se não for o texto mais importante de economia, escrito no século XX,
que é o tratado do emprego, juro, moeda, etc., do Keynes, é um texto onde a matemática faz aparições muito circunstanciais. E Keynes foi um grande matemático. Quer dizer, eu tomo isso como uma advertência, que a economia não deve necessariamente ser tratada por instrumentos matemáticos muito exagerados. Eu estou falando contra a matemática? Não sei. O que eu estou achando é que até agora os modelos matemáticos que se usam em economia não me convencem. Tá? Na questão do ciclo de Viena, eu estou pensando na escola austríaca, que é um dos lados conservadores da visão econômica. Mas mesmo os economistas da escola austríaca... Você teve recentemente num evento... Pois é, com esse amigo meu, que, quer dizer, apesar da gente ter, digamos assim, visões distintas, nós trocamos ideias, etc., tudo mais. Inclusive, eu devo fazer uma conferência em setembro, outubro, num evento sobre a escola austríaca. Ludwig von Mises, que foi um grande economista da escola austríaca, era um economista que não gostava de matemática. Apesar do irmão dele ser um grande matemático, talvez até por causa disso. Enquanto que você tem outros economistas da escola austríaca que são economistas fortemente matematizados. Quer dizer, o uso da matemática em economia é algo, digamos assim, que depende muito do estilo de cada autor. Você vê uma tentativa incipiente do uso da matemática em Marx. Você pega o Capital, o primeiro volume, quando ele vai discutir mais-valia, não sei o que, essas coisas e tudo mais, aparecem umas relações algébricas lá discretas, que você pode estender até um tratamento mais complexo, mais aprofundado. Quem fez isso, pouca gente sabe, foi o Samuelson, que é dito ser um economista conservador, mas que construiu um modelo marxista para os ciclos de negócios. Entende? Então, depende do estilo de cada um. Agora, não me parece que seja uma coisa essencial. Agora, Zé Carlos, mesmo a matemática, mesmo a economia tendo aí a sua vertente política como a mais forte, aí, a matemática é uma maneira de quantificar perdas, ganhos, variações, oscilações. Quais são os limites do uso da matemática na economia? Eu acho o seguinte, até um pouco em cima da pergunta dela, quer dizer, você tem uma corrente subjetivista na economia, que é, sobretudo, a microeconomia. Né? A ideia que parte da economia marginalista, vamos dizer assim. E que tem um desdobramento mais contemporâneo, né? No qual eu não acredito muito. Quer dizer, eu acho que a economia, para valer, quer dizer, a economia que funciona é a economia que é interpretada no nível macroeconômico. Essa macroeconomia, você pode ter um tratamento matemático dela, mas o próprio Keynes dá o tratamento, como disse o Dória, vamos dizer, elementar, né? Não é uma coisa complexa, é um tratamento simples, né? Mas é um tratamento rigoroso, quer dizer, a matemática ajuda, né? Quer dizer, entender as correlações, eu lembro de Dionísio Dias Carneiro que dizia que quando veio esse negócio das planilhas e tudo, que os jovens economistas gostavam de pegar séries estatísticas que não tinham nenhuma correlação entre si e encontrar correlações imaginárias também. Não, o cara pega um modelo qualquer, quer dizer, pega uma equação abstrata e começa a brincar com aquela equação abstrata. Disso aí sai um modelo matemático, tá certo? Como é que uma equação matemática que dá bom, vamos relacionar isso com juro, com câmbio, com não sei o que e tal, e tal, aí acha algum tipo de correlação e aquela curva passa a ser uma coisa como existindo no mundo real. Como se fosse uma lei da natureza, quando não é. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com Brasilianas.org, que hoje discute a crise do sistema neoliberal, tema do livro Universo Neoliberal em Desencanto. Recebemos no nosso estúdio em São Paulo os autores, o economista e professor da Universidade Estadual da Paraíba, José Carlos de Assis, e o físico e matemático da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Francisco Antônio Doria. Nesse segundo bloco, nós vamos explorar uma história que vem no livro, que é fantástica. A maneira como 3 matemáticos, filósofos e economistas brasileiros ajudaram a desmontar essa matemática do modelo neoliberal. Esse bloco nós vamos concentrar mais no Doria e no próximo nós vamos falar da crise internacional com o Zé Carlos. Doria, conta um pouquinho, vou tentar didaticamente aí, o máximo possível aí, explicar como que você e o Newton da Costa começam a trabalhar as suas ideias e o que ocorre com as ideias da matemática aí e os personagens principais dessa história. A verdade é o seguinte, ser matemático significa você tem que resolver problema.
Não adianta. Quem trabalha em matemática é quem resolve o problema. E havia um problema em aberto na literatura matemática, que era chamado problema de decisão do caos. O que é isso? Eu dou as equações de um sistema e pergunto, esse sistema vai ter comportamento caótico ou não? Tem algum critério para a gente dizer assim? Critério significa fazer conta. Tem algum jeito de eu fazer uma continha, etc. Explica só um pouquinho o que é o critério do caos lá, aqueles exemplos mais fáceis de entender. O exemplo melhor é, por exemplo, eu tenho uma ponte. Os problemas são práticos. Eu tenho uma ponte. Se o vento bate com muita força, ela começa a oscilar. Agora, pode haver um momento em que a oscilação seja muito irregular e ela entre em processo caótico. E aí ela quebra. Tá. Então, interessa, em termos práticos, que a gente saiba se o sistema vai ter um comportamento caótico ou não. Esse problema foi formulado em 80 e poucos, 82, 83, por um matemático de Berkeley chamado Maurice Hirsch. Será que tem alguma receita matemática, tradução, programa de computador, tal que você joga os dados lá dentro e diz assim, vai ter comportamento caótico? Não vai. Esse problema me foi passado em 85 e Newton e eu pensamos nele durante 5 anos. Resolvemos ele, Newton da Costa, desculpe. Não, mas conta um pouquinho dele. Newton é o mais importante lógico matemático latino-americano. Lógico matemático é alguém que pega a lógica usual, que a gente conhece, e versões, variantes, etc., e transforma tudo num jogo matemático. Tá. Newton criou as chamadas lógicas paraconsistentes, que são lógicas onde há contradições internas. É um cara brilhante, genial, etc., tudo mais, e depois é uma pessoa agradabilíssima, brincalhona, simpática, acessível. Quer dizer, longe de ser um sábio numa torre de marfim. Newton e eu trabalhamos juntos desde 85, quer dizer, faz mais de 25 anos. E eu propus a ele, vamos encarar esse problema do caos. Para mim, o que acontece, meu palpite, eu disse para ele, é que não tem receita. Agora, provar isso eu não sei. Foram 5 anos de trabalho e, no final, usando uma série de truques, etc., a gente mostrou que qualquer que seja a definição de caos, não existe uma receita. Bom, tudo bem. Aí entra em cena o Delfim, que eu escrevi um artigo no Jornal do Brasil em que eu eventualmente menciono isso. O Delfim me procura, me telefona, Delfim Neto. Delfim Neto me procura e diz assim, tem um assistente meu, é o economista-chefe aqui da minha consultoria, e ele é um matemático brilhante, etc. Vocês podem entrar em contato com ele, vocês orientariam ele, que ele queria fazer um doutorado, tudo mais. Fomos apresentados a Marcelo Tzúdi. Nesse meio tempo, eu estava trocando mensagens com o outro Nash, que é Alain Lewis, que é outro economista matemático. Conta quem é o Nash e quem que é o outro Nash. Nash ganhou o Prêmio Nobel de Economia no final da década, enfim, final da década de 90, início dos anos 2000, e porque ele mostrou o teorema de onde vem essa questão de que todo mercado competitivo tem preço em equilíbrio. O Nash é personagem daquele filme. Daquele filme, Uma Mente Brilhante, também que aparece num livro, etc. E o Nash teve um período com dificuldades mentais sérias. Ele é absolutamente genial, ele fez grandes contribuições à matemática, não só à economia, e teve um período, digamos assim, de eclipse, em que a doença mental tomou conta dele, mas ele eventualmente emergiu. Uma outra pessoa com uma vida igualmente complicada é o economista americano Alain Lewis, que me foi descrito por um amigo dele como sendo uma mistura de Denzel Washington com Harry Belafonte. Cara muito alto. Para mim, eu nunca tive contato com ele, mas ele costumava me ligar 2, 3 horas da manhã e passar no telefone 2, eventualmente 1, 2 horas, conversando sobre matemática só. Ele tinha uma voz de baço profundo, assim, muito interessante. O que ele pretendia provar? Ele provou a primeira versão desse teorema que o Tzúdi provou de uma maneira mais geral. E, inspirado pelo teorema do Lewis, o Tzúdi uma vez me pega no cafezinho lá da filosofia na USP e diz assim, eu tenho uma ideia muito interessante, eu sei como provar um caso mais geral daquele teorema do
do Lewis, em que ele mostra que, embora a gente saiba que os mercados convergem para o equilíbrio, a gente não sabe quando é que vai chegar ao equilíbrio. Então, só para entender, o outro Nash, o Lewis, ele foi quem o teorema dele primeiro. É esse que não sabe calcular o momento do equilíbrio. Exatamente. E o Marcelo, o que ele acrescenta? Que o Marcelo, ele deu casos mais gerais, que o Lewis provou numa situação particular. Ah, entendi. E nós provamos num caso assim bastante geral, por sugestão do Tsudi. Mas ele procurou vocês porque vocês já estavam estudando. Nós sabíamos da coisa. Inclusive, ele cita a gente, cita o meu trabalho com o Newton em vários artigos que. Ou seja, o que vocês estudaram em cima da teoria do caos serviu como base para esse teorema que o Tsudi nos sugeriu. O Tsudi redigiu, o trabalho foi engraçado. Ele não foi publicado em nenhuma revista de economia, foi publicado numa revista de lógica. Nós submetemos a 2 ou 3 revistas de economia que recusaram. Por quê? Porque esse trabalho ele desmontava a base dessa teoria. Mas não era coisa ideológica, não. Eu tenho a impressão que era dificuldade da matemática. Tá. Coisa. Nós publicamos numa revista de lógica, mas, por exemplo, acaba de sair um handbook, um manual de economia computacional, em que ele é publicado como um dos artigos clássicos da área, ele é republicado. Isso era saiu que período que foi escrito? O artigo foi escrito em 92, 93, foi publicado em 98. A gente anunciou o resultado antes, mas foi publicado mesmo em 98. E agora já é considerado um dos clássicos da economia. Como é que a comunidade matemática ela se relaciona, se comunica e comenta um artigo desse que rompe com parâmetros aí? Do mesmo jeito que o ambiente de modelo em desfile de moda. É uma fofocaria tremenda. Vem, porcaria, não sei o que lá. Não, aquela coisa interessante. Fez um desfile bom, fez um desfile ruim. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. E quando que começou a ser aceita pela comunidade matemática? Depois... Quando Vela Velupillai, que é um professor, que é professor em Trento, naquela época em Galway, passou por Cambridge e tudo mais, e é considerado um dos pais da economia computacional, chamou a atenção para o resultado. Quando isso? Isso foi em 2002, mais ou menos. Ele citou num artigo sobre a dificuldade da gente casar matemática e economia. Vamos pegar as ideias aí. Você tem ideias que vinham, digamos, em cima de alguns conceitos matemáticos lá, que geraram esses princípios em todos os quais vicejou o neoliberalismo, que tem um monte de ganhadores aí nesse meio. A dificuldade de tentar entender o fim do ciclo ou algo que desmonte a teoria se deve à dificuldade mesmo de compreensão de novos conceitos matemáticos, a quebra de paradigmas, ou se deve a uma corrente de interesse que impede que as novas ideias... Não, evidentemente, sempre há conservadorismo em qualquer área. Isso. Quer dizer, resistência a ideias novas. O nosso artigo não foi publicado em revista de economia, com certeza, porque usava técnicas que não eram tradicionais. Tá. Agora não, agora a coisa já é aceita. Ou seja, como o sujeito não domina aquela técnica, ele não sabe... É por isso que o Maestro da Nóbrega sai tanto em economia aqui, né? Porque ninguém contesta, né? Com todo perdão da palavra. Mas é mais ou menos isso, né? De uma certa maneira é. Ele não sabe se é genial ou se é uma fraude. Como ele não tem o domínio, então ele age conservadoramente, é isso? De modo geral, eu tenho a impressão que, bom, tudo bem, digamos que é. Agora, como, no entanto, a linguagem que a gente usou era uma linguagem familiar aos lógicos, o artigo pode ser publicado numa revista de lógica sem problema nenhum. E foi publicado numa revista muito boa, que é o Journal of Philosophical Logic e tudo mais, em 1998. E de lá para cá, ele foi observado por algumas pessoas, em particular por esse professor que naquela época estava em Cambridge, que é Vela Velupillai, e estava escrevendo um livro sobre economia computacional. Em última análise, a mesma coisa que a gente se propôs a analisar. O que é que a gente pode calcular em economia? Que o grande problema da economia é que previsão de economista é previsão de astrólogo. Não, astrologia acho que tem mais. Que maldade. Mas por que tem tanta falha? Então, esse handbook que você falou, quais são outros textos e temas que são abordados? Uma série de textos de lógica matemática, porque é uma das bases da coisa, de teoria da computação, e também uma série de textos de economia em que você aplica esses conceitos. E o outro Nash, por onde que anda? Hoje, justamente, uma dessas coincidências incríveis, Roger Coppola acabou de mandar um e-mail dizendo que ele está em Irvine, está morando em Irvine e foi reintegrado
na Universidade da Califórnia, no campus de Irvine, como professor associado. Eu quero ver se, talvez ainda hoje ou amanhã, eu mando um e-mail para ele. O livro de vocês, hoje eu peguei aquele capítulo, fui no Google atrás de todos os personagens, o único que você não acha nada, fotos e tudo, era esse outro. Pois é, ele, comigo, era um sujeito simpaticíssimo, é um cara com conhecimento matemático que ultrapassa de muito o meu, entende? E ele me escolheu como um dos destinatários da correspondência dele. Ele me mandava manuscritos imensos e para uma lista impressionante. Tinha assim 10 prêmios Nobel de economia na lista, tipo Ken Arrow, Gerard Debreu, Paul Samuelson, tudo mais, que é tudo gente que respeitava ele imenso. E eu lá no meiozinho, recebendo aquele material. E ele pedindo, agradeço, comentários, tudo mais. E é uma pessoa cujas ideias inspiram muito. Ele é uma pessoa muito criativa em termos de ideias. Ele continua atuante? Ultimamente não tenho visto. Ultimamente publicações é quantos anos dele. para cá? Eu devo dizer uns 10 anos para cá. Os últimos trabalhos dele foram publicados em 96, 97. As mentes brilhantes são complexas, né? Pois é, sabe, dá pena, mas às vezes o cara para porque achou que não tem mais nada a dizer ali naquela área. Veja o Maílson, que tem quanto tempo que eu não tenho conseguido dizer nada. Pois é. Então vamos a mais uma pergunta que a repórter Ana Luísa selecionou no site www.brasilianas.org. Lembrando que o programa de hoje é gravado e, portanto, você não poderá enviar perguntas. Ana. Bom, a pergunta é a seguinte, professor Doria, o senhor disse que é difícil casar a matemática à economia. Como o senhor vê a econometria? E o curso de economia, que hoje tem muita matemática, deveria ser modificado? Há modelos matemáticos em economia que funcionam. Vou contar um episódio. A questão de 2 anos atrás, 2 econometristas brasileiros chegaram para mim dizendo assim, nós estamos prevendo, o Brasil está crescendo, estamos prevendo que vai haver uma recessão no final do ano. Os mais assim vai ter uma recessão, a recessão vai ser de tanto, e o produto interno bruto vai cair de uma certa fração, aproximadamente nessa faixa. Eu passei a nota para uma coluna muito lida no Rio. A nota saiu com o nome da COP, me chamaram, me advertiram, não faça isso, porque isso aí deve ser charlatanismo, etc. Tudo mais. Eu conhecia a técnica das pessoas, diz assim, não, eu sou responsável pelo trabalho. E, de fato, aconteceu isso. Foi o período, eu já vi, uma mínima... É saber fazer a correlação correta. Né? Não, isso isso dá para você fazer a conta. Em certas situações dá para você calcular, mas tem muita situação em que o palpite, o negócio é wishful thinking mesmo, é desejo. Então, desde que os parâmetros básicos, quando se conserve, é claro que você pode fazer conta, mas é uma questão de correlação, não tem problema nenhum. Agora, quando você está numa situação em que os parâmetros estão se movendo, né, o futuro vai ser de uma forma completamente diferente, vai ser no outro padrão. Aí a econometria falha diretamente. Choque de petróleo. Bom, vamos a mais um intervalo em brasileiras.org e volta já. Voltamos com brasileiras.org, discutindo hoje a relação histórica da teoria econômica com a matemática. Para falar do assunto, recebemos em nosso estúdio em São Paulo o economista e professor da Universidade Estadual da Paraíba, José Carlos de Assis, e o físico e matemático da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do COP, Francisco Antônio Doria. Nesse último bloco do programa, vamos discutir um pouquinho a crise internacionais e os novos paradigmas aí de política econômica. José Carlos de Assis, como é que você está vendo a crise global e que mundo que vai emergir dessa crise global? Bom, primeiro uma questão é a crise e outra questão é a política econômica para enfrentar a crise. A crise, eu acho que nessa altura do jogo, todo mundo mais ou menos sabe do que se trata. Quer dizer, é um furor especulativo no mercado imobiliário americano, transbordou para a Europa, os governos europeus foram obrigados a salvar o sistema bancário e, nesse processo, ficaram ultra endividados. Agora, a política econômica para enfrentar a crise. Quer dizer, a primeira questão, essa é a primeira crise mundial que você não tem um hegemon para pôr ordem na casa. Tá. Porque os Estados Unidos não conseguem mais ser um controlador absoluto de economia, de ambiente, de meio ambiente e da própria geopolítica. Então, você tem que ter a coisa mais próxima de um hegemon, é um colegiado para enfrentar isso. E o colegiado que fizeram foi o G20. Né? Ativaram o G20 para o enfrentamento da crise. O G20 operou magnificamente bem
no início. Com que medidas? Com as medidas de estímulo fiscal. Quer dizer, houve uma convergência de entendimento entre os líderes mundiais nas reuniões de Washington, de Londres e de Pittsburgh. Todas elas no sentido de estimular as economias através de políticas fiscais. Foi um consenso generalizado. Quando chegou isso foi no começo de 2008, no começo de 2009. Quando chegou no fim de 2009, isso já tinha funcionado tão bem que alguns países começaram a achar que tinha que ter o que eles chamam lá na linguagem deles de exit strategy, estratégia de saída. Tem que sair fora das políticas fiscais, sob o comando da Alemanha, com o apoio da França e mais do Cameron, que nessa altura tinha ganho as eleições do George Brown na Inglaterra. O mesmo erro do Roosevelt depois que deu certo o New Deal. Propriamente não foi do Roosevelt, foi do Congresso americano, tá. Porque o Roosevelt foi derrotado. Né? Então tinha que sair fora. Mesma coisa, mas é a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos na Grande Depressão. O que aconteceu? A economia começou a entrar em crise de novo. Né? Esse processo, né, configurou um racha dentro do G20. Isso significa o seguinte: o mundo está sem governança. A única possibilidade de governança no mundo atual é pelo G20. Porque é claro que você não vai fazer isso pela ONU. A ONU tem 200 países, quer dizer, é inoperacional. O G20 são 20 presidentes da República. E nem pelo FMI, que é muito restrito. Exatamente, quer dizer, dá para se juntar, conversar. Mas aí é o seguinte: a Alemanha, por exemplo, houve um alinhamento conservador na Europa para você fazer políticas monetárias em lugar de fazer políticas fiscais. Por que isso? E talvez essa é a questão central de economia política hoje. É que a política monetária beneficia os ricos e a política fiscal beneficia os pobres. Zé, para os nossos telespectadores, vamos explicar um pouquinho como que funciona a política monetária e a política fiscal. A política monetária funciona através da disponibilização de dinheiro a baixo custo. Taxa de juros de 1% ao ano no Banco Central Europeu, taxa de juros de 0,25% no Fed, o Banco Central Americano. Então, os bancos pegam esse dinheiro, repassam também a custo baixo para o sistema produtivo. Supostamente, isso vai deslanchar a economia. A gente vai ver que isso não acontece, porque tem um fenômeno que a gente conhece desde a Grande Depressão dos anos 30, que se chama empossamento do sistema financeiro. Ou seja, o banco fica com dinheiro, não tem para quem emprestar. Não tem para quem emprestar. E por quê? Porque não tem demanda. Se você está numa recessão, é porque não tem demanda. E a política fiscal que gera demanda? A política fiscal que gera demanda. Mas a política fiscal tem um conteúdo direto de transferência de renda. Porque se o setor público vai tomar dinheiro emprestado do setor privado para aplicar no próprio setor público, ele vai fazer o quê? Vai aplicar em infraestrutura, vai gerar emprego direto, vai gerar renda direto, vai aplicar em educação, vai aplicar em saúde. Vai renegociar dívida de mutuários. Exatamente, tem um processo de transferência de renda aí. Como tem esse processo de transferência de renda, não querem a política fiscal, querem a política monetária. Só que a política monetária não funciona. Mas o que a Alemanha está fazendo? Ela está fazendo, obrigando praticamente a não só não fazer política fiscal, como fazer o contrário da política fiscal, que é a política de ajuste fiscal. O que é isso? Cortar gastos públicos. Então, o que está acontecendo na Europa é inacreditável. Num país como a Grécia, por exemplo, além dos cortes dos gastos públicos, você cortou salários privados. O salário mínimo na Grécia foi cortado em 22%. Pensem bem isso aqui no Brasil, o que é cortar o salário mínimo em 22%. Né? Os programas de ajuste na Espanha, na própria Inglaterra, que está fora da área do euro, mas se impôs também um programa de ajuste, né? Mandando despedindo mais de quase 500 mil funcionários públicos na Inglaterra, quer dizer, e que está também, né, colapsando. A economia inglesa está caindo de novo. Né? Então, esse processo todo, eu tenho dito o seguinte, vai incendiar a Europa, como a gente já começou a ver. Na Grécia, na Espanha. Se você pegar os modelos, os ciclos dos anos 30, que acabaram resultando aí na psicologia de massa do fascismo, e comparar, a história se repete muito, né, Zé?
só não vamos ter guerra, sabe por quê? A minha tese é porque temos armas nucleares. Isso não aí. pode ter guerra. Porque senão teríamos guerra. E também é por causa de outra coisa, quer dizer, a natureza do sistema mudou, né? Quer dizer, como é que você define o interesse dos países, né? Os interesses nacionais? Tudo interligado. É muito difícil, porque está tudo integrado, quer dizer, o interesse americano está integrado com o interesse chinês. Boa parte da exportação chinesa para os Estados Unidos são de empresas chinesas. Né? Americanas e os sistemas financeiros e monetários estão todos articulados. E vamos pegar Brasil agora. Quer dizer, a presidenta colocando essa questão do tsunami monetário, o câmbio como guerra comercial, que é algo que a gente é óbvio, mas só agora que começa a ser aceito pela Organização Mundial do Comércio. O Brasil está na estratégia correta? Eu acho que está na direção correta. Não está completamente correto pelo seguinte. Há muito foco ainda na questão chinesa, na ideia de que o inimigo é a China, as exportações chinesas, essa coisa toda. E do meu ponto de vista, o inimigo é a Europa. Por quê? Na medida que você faz uma política de ajuste fiscal tremendo, como está se fazendo na Europa, qual é o objetivo último disso? É gerar excedentes exportáveis. Agora, você vai gerar excedentes exportáveis para quem? Porque eles estão em crise. Os Estados Unidos não vão importar porque está também com baixo crescimento. Né? O Japão do mesmo jeito. A Ásia está bem abastecida. Então você tem uma combinação, o seguinte, além da China, que vai continuar exportando, mas que a China tem uma diferença, ela importa muito também. Agora, a Europa vai deixar de importar e vai tentar exportar vida ou morte, se ela não continuar exportando. Então vai submeter a economia brasileira e ao sistema produtivo brasileiro, a estrutura industrial brasileira, a um dumping comercial como nós nunca vimos. A coisa chinesa vai ser pequenininho, parecido ao que vai acontecer a isso. E eu acho, quer dizer, eu tenho discutido isso muito, eu sou presidente de um instituto chamado Intersul, sobre integração da América do Sul, eu tenho muito discutido lá o seguinte, olha aqui, a nossa saída única é acelerar o processo de integração sul-americana, não é por causa do romantismo da integração sul-americana, é porque como bloco econômico, se a gente consegue fazer um bloco econômico, nós podemos levantar barreiras comerciais e barreiras protecionistas com o nosso mercado, coisa que nós não podemos fazer sozinhos, porque senão seremos... Né, Agora, para ter um bloco econômico, você não precisava ter um certo alinhamento fiscal e principalmente um alinhamento cambial? Não, eu acho que a gente precisa de ter fundamentalmente um alinhamento de investimento. Você tem que ter um programa de investimento, de especialização industrial, ou seja, de encadeamento de cadeia produtiva. Adensamento da cadeia produtiva, aproveitando... Exatamente. E isso que você falou aí é o processo que vai seguir, quer dizer, como consequência. Aliás, como aconteceu na Europa. Né? Agora, na Europa também é bom a gente pensar o seguinte, quando a gente pensa em mercado comum europeu é uma coisa e quando você pensa em União Europeia é outra. Mercado comum europeu foi a âncora do processo de construção da social-democracia na Europa. União Europeia é uma coisa regressiva. Se você pegar o projeto de Constituição Europeia, que foi rejeitado na França e que foi rejeitado na Holanda, né, é um projeto regressivo, quer dizer, é uma Constituição na qual, né, o capítulo sobre direitos humanos ficava em nível de igualdade ao do mercado livre. Estava lá. Quer dizer, a defesa dos direitos humanos no mesmo nível da defesa do mercado livre. Isso que era o projeto. A Europa voltando para a barbárie. Voltando para a barbárie. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pela repórter Ana Luísa Médici. Bom, entramos inexoravelmente nas bordas da idade da cooperação, conforme o José Carlos vem defendendo em seus artigos. O que significa essa nova era? Essa nova era é o seguinte, como eu disse há pouco, quer dizer, você não tem um hegemon, você não tem alguém que ponha ordem no mundo em 4 campos fundamentais. No campo da economia, no campo do meio ambiente, no campo da geopolítica, que é a questão nuclear, sobretudo, e no campo da ciência genética, sobretudo. Quer dizer, você está correndo riscos na área genéticas imensos. Que riscos, O risco do tipo experiências incontroláveis, né, por laboratórios clandestinos, para fazer experiências, por exemplo, com o ser humano, com o genoma humano.
Você acha isso um dos riscos globais? Eu acho que é um dos riscos globais. Porque você não lembra quando um coreano anunciou lá que tinha feito um clone humano? Foi. Não foi uma admiração global e um risco global? Não foi? Era mentira, era uma farsa. Mas isso, pô, você faz de ovelha, você faz de vaca, você faz... Pode fazer de homem. Se não tiver... Dependendo do molde, aí tá feia a coisa. Então, essa área, quer dizer, essas 4 áreas, você só tem como sair dessas crises que estão acontecendo nessas áreas através de um processo cooperativo. Não tem como. Quer dizer, não é uma questão kantiana, quer dizer, a paz perpétua, em que todo mundo vai para o cara... Não, é uma questão de imperativo, de sobrevivência. Quer dizer. No campo nuclear, por exemplo, é claro, quer dizer, você não pode ter guerras nucleares. Se você não pode ter guerras, você tem 2 caminhos possíveis. Quer dizer, ou é a indiferença, ou é a cooperação. Então, se for indiferença, você corre risco, a sua segurança cai, diminui. Nós estamos chegando ao fim do programa. Eu queria que o Dória primeiro fizesse uma pequena prospecção aí para onde vai caminhar depois dessa crise conceitual também, para onde vai caminhar o casamento da matemática com a economia. Eu queria falar sobre outra coisa. Faz favor. Lembrando o nome da Ana Luísa, por que é que nós não temos mais banqueiros como os Médicis florentinos, que nos deram a renascença? Além de serem grandes banqueiros, serem os banqueiros mais poderosos da Europa, além de terem criado o sistema bancário moderno, nos deram a arte renascentista. Tudo que eles deram está lá nos Uffizi, no Palazzo Pitti e, de modo geral, no Centro Histórico de Florença, que é uma das maiores construções da humanidade em termos intelectuais, artísticos, estéticos, etc. Por que é que não se fazem mais banqueiros como os Médicis? Por quê? Pois é, me pergunto. Por que tem que ser essa coisa indecente de Wall Street? Eu reajo até de uma maneira meio moralista. Nós vamos terminando por aqui, torcendo para que apareçam vários médicos. E o Brasilianas.org termina aqui. Agradeço muito a participação dos convidados. O economista, professor da Universidade Estadual da Paraíba, Zé Carlos de Assis. O físico e matemático da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Francisco Antônio Dória. E você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do nosso site, o www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.